Olá, cá estamos nós então de volta neste Café das 9. Vamos estar à conversa com o Dr. Paulo Almeida, ele que é o nosso osteopata de serviço aqui na nossa rubrica de osteopatia. Estamos ainda a tentar responder a todas as questões que nos chegaram dos nossos telespectadores, mas como são muitas, não temos conseguido fazer tudo no tempo útil desta rubrica. Mas vamos tentando ao longo dos programas ir respondendo de facto às questões que nos são colocadas. Isso é uma certeza, ninguém ficará sem resposta. Mas se está aí em casa e a pensar, também tenho uma dúvida, então envie um e-mail para cafedas9@angelustv.pt e depois é só aguardar que a sua questão seja também esclarecida aqui nos próximos programas. Para já, vamos começar com uma questão que nos foi colocada por Maria Helena Silva. E ela pergunta se existe evidência sobre a eficácia da osteopatia para todos os problemas que já foram referidos neste programa e, de facto, já tivemos aqui um manancial de situações, não é, Dr. Paulo? De facto, a osteopatia responde a tudo? Ora, muito bom dia, antes de mais nada. A evidência é sempre onde se debate todas as explicações. Ou seja, quando não há explicação, não há evidência. Efetivamente, os homens têm sempre um problema em tentar colocar em dúvida tudo aquilo que é feito e falado pelo outro, no sentido de fazer prevalecer um pouco a sua valência, a sua especialidade, o seu ser. É muito difícil provar, muitas vezes, a própria evidência dos tratamentos de quimioterapia, por exemplo. Há muitos medicamentos que têm resultados nos pacientes e noutros não têm. A evidência a 100% é sempre muito difícil de atingir, porque há vários fatores que podem estar a influenciar, desde aquilo que comem, daquilo que pensam, daquilo que sentem, daquilo que fazem no seu dia-a-dia, e que muitas vezes todos estes fatores podem estar a interferir e a influenciar nos resultados alcançados. Muitas vezes o próprio tratamento de osteopatia, num paciente em que toma um conjunto de medicamentos, ou seja, que do ponto de vista químico o próprio organismo e o próprio corpo está a ser manipulado ou a ser forçado de outra forma que não a forma fisiológica natural, portanto, pode sempre alterar todos os resultados. Em Portugal, em osteopatia, temos pouca possibilidade de desenvolver estudos. Nos Estados Unidos e noutros países onde a osteopatia está muito mais implantada, até como uma especialidade médica, tem muito mais acesso e muito mais facilitação em termos da própria evidência. Em conversa, inclusive, com alguns médicos, e confesso que alguns médicos que têm muito mais experiência na sua prática clínica, referem sempre precisamente que têm a evidência como base no seu processo de avaliação e prescrição das terapêuticas em causa, mas que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e que essa experiência, essa sensibilidade do ser humano enquanto terapeuta, muitas vezes prevalece sobre toda a explicação científica. Portanto, o que é certo é que a osteopatia, assim como todas as outras especialidades, conseguem provar em muitos casos que realmente aquele é o caminho, mas em muitas circunstâncias não é tão claro de porque é que há coisas, assim como o próprio medicamento e as restantes terapêuticas, atingem tão bons resultados num caso, às vezes até parecem resultados milagrosos, e que noutros não respondem com a mesma facilidade. Obviamente que isto vai depender de muita coisa, vai depender do tempo do problema, dos hábitos que são criados, do paciente respeitar ou não os conselhos que lhe são dados. Portanto, aqui estamos sempre em luta com o provar e explicar a evidência das coisas. Há muitos especialistas da área médica que, inclusive, utilizam também manipulações osteopáticas, e isso, para mim, vai, obviamente, fortalecer, digamos assim, a osteopatia, porque quer dizer que há muitos especialistas que acabam por utilizar algumas técnicas da osteopatia, e muitas vezes as semelhanças são tão grandes que
acabamos por não desistir, porque a Coca-Cola e a Pepsi, isto passa a publicidade, não vão deixar de produzir os seus produtos por causa das semelhanças que têm. Portanto, agora, chegando precisamente à questão que é a evidência que há efetivamente muitas evidências, mas a evidência nunca é colocada a 100%, porque há sempre fatores que influenciam os resultados. Até porque já falámos aqui que a osteopatia, no fundo, tenta um estudo no todo do indivíduo e esse todo pode ter, por assim dizer, os seus segredos de recepção ou não daquilo que é o tratamento. E eu costumo dizer que, enquanto nós tivermos cabeça, torna-se sempre tudo muito mais complicado, porque quando a cabeça começa a pensar, e muitas vezes até de uma forma inconsciente, e essa inconsciência faz com que muita coisa aconteça no nosso corpo. Nem sempre é fácil, já percebemos então esta evidência da situação no doente, em quem procura ajuda. Contudo, também é certo que há situações que demoram realmente muito tempo porque o organismo pode não reagir da mesma forma em todas as questões. Pode haver vários fatores a influenciar. A medicação que o paciente está a tomar, adequada ou não. A alimentação que o paciente tem, os seus hábitos diários, as suas emoções, portanto, tudo isso pode influenciar. Por isso é que nós podemos tentar fazer uma explicação simples e local em termos daquela técnica e da influência do ponto de vista químico-fisiológico, mas que não podemos generalizar e dizer, assim como em medicina, um anti-inflamatório não esteroide, por exemplo, está provado e é evidente que tem a sua influência sobre os efeitos nociceptivos, portanto de dor, mas é certo é que há pessoas que nem com o anti-inflamatório não esteroide conseguem aliviar a dor e inclusive a especialidade da consulta da dor tem efetivamente uma mente muito aberta porque vê que a dor propriamente dito, como sintoma, não como doença, mas como sintoma, muitas vezes é intangível, né? De se conseguir compreender no imediato porque é que tem a dor. Porém, nesta questão colocada pela Maria Helena Silva, que é específica, se existe evidência sobre a eficácia da osteopatia para todos os problemas que já foram referidos neste programa, pelo menos para esses que já fomos referindo e que são do seu conhecimento e de experiência ao longo destes anos, vai havendo evidência. Pode ser menor ou maior, mas vai havendo. Exatamente. Quando se apresenta 80% de sucesso, nestes casos há os outros 20%, não é? Bem, mas 80% é um indicador fantástico. Nos assuntos que nós temos vindo a abordar, e inclusive sobre todas as questões, em relação às questões que vão sendo colocadas, às vezes a evidência pode ficar um pouco, porque as pessoas querem realmente saber o que é que sentem, já fizeram tudo e não conseguiram ter resultados. Portanto, lá está, então se calhar falta a evidência, porque se houvesse assim tanta evidência, era claro que já tinham conseguido resolver o seu problema. Em relação aos resultados da osteopatia, é como digo, no mesmo paciente com os mesmos sintomas, um responde quase de forma milagrosa e outro vai respondendo e muitas vezes consoante se vai alterando uma série de fatores que levaram ao processo da doença. Muito bem, doutor, vamos ficar por aqui na nossa conversa, não vamos ter tempo para muito mais, mas fica aqui, no fundo, um esclarecimento para a nossa telespectadora, Maria Helena Silva, no sentido de que, sim, pelo menos nos assuntos que fomos aqui abordando relacionados com a osteopatia, a evidência estava lá, às vezes de uma forma mais intensa, outros com menos intensidade, mas contudo ela ia surgindo. Depois tudo depende também de pessoa para pessoa, de caso para caso. Já percebemos que há uma série de fatores externos que podem, sem dúvida nenhuma, influenciar tudo isto. Bom, se está em casa e tem algumas dúvidas daquilo que vamos aqui falando nesta rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida, a solução é muito fácil. Envie-nos um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. Depois faremos chegar todas as questões ao Dr. Paulo Almeida, que as prepara para os programas seguintes e tentarmos assim também esclarecer da melhor forma possível e aliviando até às vezes algum stress que estas dúvidas podem causar aos nossos telespectadores. Vamos aqui voltar a mais assuntos neste Café das 9, portanto, não saia daí.